Fala galera, como é que você está? Hoje nós estamos iniciando o nosso GV Responde. É um quadro onde nós vamos ter um bate-bola de perguntas e respostas, onde você pergunta e eu tento responder, obviamente, né? E assim a gente vai trocando umas ideias. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Fernando Fernandes e a gente vai estar mais juntinho aqui, batendo um papo, conhecendo um pouco juntos mais sobre a palavra de Deus. Então, você tem a oportunidade de estar pegando esse link, compartilhando com o maior número de pessoas. Não esquece de deixar o seu joinha e principalmente, você tem dúvida? Manda para mim. Você tem dúvida? Vai lá no Instagram do CEI Itaipu, coloca a sua dúvida lá, porque vai ter um grande prazer, eu vou ter um grande prazer em te responder essa pergunta, ok? E você que já mandou a sua pergunta, fique tranquilo se ela não for lida hoje, são muitas perguntas, mas vai ficar armazenada em nossos dados e em breve, nas próximas edições, nós vamos estar respondendo. E em breve, nas próximas edições, nós vamos estar respondendo, ok? Vamos que vamos? A primeira pergunta que nós temos hoje é a da nossa irmã Sônia Forever Living 1207. Obviamente eu estou falando o Instagram da pessoa, né? E a pergunta que ela fez é uma pergunta que é, assim, bem complicada na cabeça das pessoas. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que traz muitas dúvidas, porque a gente fala em pecado, a gente fala em dificuldades que nós temos no nosso proceder, e a pergunta dela, o que é que vem a ser blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu lembro que certa vez feita eu estava vendo um programa de televisão de perguntas e respostas, até há muitos anos eu era adolescente, e perguntaram para um pastor, pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. O que é que eu faço para ser perdoada? E o pastor respondeu, primeira coisa, parar de acreditar em bobagem. Ué, mas por que parar de acreditar em bobagem? Porque o Espírito Santo é o agente que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pastor quis dizer para aquela pessoa que a partir do momento que ela está arrependida do pecado dela, a partir do momento que ela está arrependida das ações dela, o Espírito Santo continua operando. Então, obviamente, ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas eu separei algumas coisinhas aqui para a gente entender o que é blasfêmia. Mas para entender o que é blasfêmia, eu preciso entender o que não é blasfêmia. Primeira coisa, meu irmão, blasfemar contra o Espírito Santo não é rechaçar, ignorar, deixar de lado a graça de Deus. Paulo rechaçou a graça de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo não é negar a Cristo. Lembra que Pedro negou a Cristo 3 vezes? Então, blasfemar contra o Espírito Santo também não é negar a Cristo. Muito menos negar a divindade do Espírito Santo. Nós temos religiões, questão ética, não vou citar o nome, que eles não acreditam na divindade do Espírito Santo. Entretanto, a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e a obra do Espírito Santo é feita na vida dela. Então, também não é negar a divindade do Espírito Santo. Tampouco entristecer o Espírito, porque toda vez que pecamos, nós também entristecemos no cunho de errar mesmo, de deixar triste o Espírito Santo. Mas eu quero pedir para você abrir em Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 30, para a gente entender um pouquinho o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Olha só, vamos ler junto aqui para entender? Quando Jesus foi para sua casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações e dizia, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começaram a lutar entre si, ela também vai ser destruída.
Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus vão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele continua operando na nossa vida, nos convencendo, obviamente, ele não parou de agir. Terceira coisa que nós precisamos entender, e isso é muito forte, o que é pecado contra o Espírito Santo? É você atribuir ao Espírito Santo uma obra maligna. Os fariseus, conhecedores da lei, os fariseus, pessoas que conheciam a palavra, eles simplesmente falaram: Jesus está operando por intermédio de demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus viram um milagre e atribuíram a obra de Deus ao diabo. A pessoa não estava na ignorância, ela estava consciente, sabendo que estava atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. A pessoa já fica cauterizada e logo o Espírito não está mais operando, convencendo do pecado. A pessoa vai pecar deliberadamente. Os fariseus cometeram este pecado quando afirmaram contra todas as evidências que Cristo era um agente de Satanás. Ninguém vai falar isso pelo Espírito. Pelo contrário, você acaba pecando contra o Espírito Santo quando você blasfema, quando você atribui. A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Ou seja, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu estou caluniando. Calúnia significa atribuir um crime, né? Estou dizendo que é uma operação de Satanás, é uma operação do Espírito Santo. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Os outros pecados, obviamente, nós devemos lutar contra eles sempre. Mas Jesus mesmo falou aqui, todo homem que pecar vai ter os pecados perdoados, se houver arrependimento. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse realmente não vai ter os pecados perdoados. Ok, minha irmã? Irmã Sônia, respondido? Deus abençoe a senhora. E a nossa segunda pergunta é da nossa irmã Paula Bittencourt. E é uma pergunta que muita gente faz, tá? Vamos nos reconhecer quando chegarmos no céu? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Irmã Paula, e a você também que está nos assistindo, que também tem essa dúvida, eu vou falar para você naquilo que a palavra de Deus nos mostra, que sim, vamos nos reconhecer. A gente já vai ler uns versículos, mas nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, que esteve até com a gente aqui recentemente na igreja, seria impossível conviver a eternidade sem reconhecer quem são as pessoas. O céu é lugar de glorificação, lugar de conhecimento total. A propósito, 1 Coríntios 13, 9 ao 12, isso eu quero ler com você. Diz o seguinte: pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é com uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como eu sou conhecido de Deus. Isso também é plenitude de conhecimento. Então, nós vamos sim nos conhecer. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, e eu quero ler isso com você para você entender bem isso. Diz o seguinte: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá com os que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes que aqueles que já morreram.
Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Preste atenção nisso. Então, estaremos para sempre com o Senhor. E sabe o que Paulo fecha no versículo 18? Portanto, animem-se uns aos outros com essa palavra. É uma esperança que temos. Sim, vamos nos encontrar na glória. Sim, vamos nos conhecer. Mas aí você pode fazer aquela outra pergunta. E aquela pessoa que eu tanto amava que não foi para o céu, não está salva? O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 21, versículo 4 vai nos responder isso muito bem. Diz o seguinte, vou ler a partir do 3 até. Ouvi uma forte voz como que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Preste atenção agora. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já se passaram. Não haverá pranto, não haverá lamento, não haverá morte. E também você não vai lamentar a ausência de alguém. Então, dentro do que a palavra de Deus nos mostra, a revelação completa só saberemos na glória. Mas daquilo que a palavra de Deus nos mostra, a pessoa que não estiver lá, nós não vamos lembrar, porque morte, choro, lamento, pranto não haverão lá na glória. E a nossa terceira pergunta é uma pergunta que muita gente faz também, e 2 pessoas fizeram. Será que eles combinaram? Eu tenho essa dúvida aí, vamos saber depois. Que é o nosso irmão Marcos Lucas, o Marquinhos, que trabalha aqui na cozinha do CEI Itaipu, e do nosso produtor Estevão, que também perguntou a mesma coisa. Tenho que ser batizado para participar da Santa Ceia do Senhor? Uma pergunta que muita gente faz. E a resposta a gente tem que entender um pouquinho. Vamos lá. Primeira coisa, não tem nenhum impedimento bíblico realmente que diz que você tem que ser batizado para participar da Santa Ceia. Contudo, a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança que é para os salvos. E todo salvo torna público, né? Todo salvo torna público que ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Nós cremos em Jesus e fazemos a nossa profissão pública de fé. Então, por que não ser batizado? É a primeira questão que a gente tem que pensar. Marcos 16, 15 e 16 diz o seguinte, e isso é muito importante para a gente entender. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, quem crer e confessar publicamente, será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós estamos falando, obviamente, de quem tem tempo. A Bíblia nos mostra o ladrão da cruz, que reconheceu a Cristo como seu Senhor, só que morreu ali, não teve tempo de batismo. Mas todo cristão que reconhece a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ele tem o desejo de ser batizado, porque ele está proclamando ao mundo que ele morreu para o mundo e viveu para Deus. Ele está proclamando que ele é uma nova criatura. E a totalidade, praticamente, das igrejas evangélicas, elas trabalham com essa logística, sim, de que para participar da Santa Ceia, você tem que ser batizado em águas. E não tem nenhum problema quanto a isso. Então, nós que estamos em uma igreja que tem essa determinação, nós devemos sim cumprir. Então, se você é batizado e está em comunhão com a sua igreja, participe da Ceia do Senhor, é um momento extraordinário. Se você não é batizado, por que não batizar? Já reconheceu Cristo como seu Senhor? Já declarou para o mundo, no seu coração, que Cristo mudou a tua vida? Então, meu irmão, te espero no próximo batismo e vamos participar junto da Ceia do Senhor. E a nossa quarta pergunta é da nossa irmã Rosilene, 1177, ainda sobre Santa Ceia. É pecado tomar Santa Ceia e estar namorando? Namorando, eu digo que não é pecado, à vontade, a pessoa pode namorar à vontade, que não tem problema nenhum, participar da Santa Ceia, trabalhar na obra do Senhor, pode fazer à vontade. Entretanto, se estamos falando em fornicação, que é o sexo fora do casamento entre pessoas solteiras, aí sim
é pecado. Aí sim é a prática do pecado e daquilo que não agrada a Deus. Então a pessoa não pode estar tomando a Santa Ceia. E aí sim a pessoa não pode estar tomando Santa Ceia nessa condição. E a nossa quinta pergunta é do nosso irmão R.D. Amorim. Como é o processo para ser batizado com o Espírito Santo? E aí eu queria pensar algumas coisas contigo, tá bom, meu irmão? Batismo com o Espírito Santo é uma promessa de revestimento de poder, tá bom? Em Atos 2, do 1 ao 4, e eu quero ler isso para você aqui rapidamente, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa em que estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por essas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Ainda rapidinho, versículo 16 e versículo 17, diz o seguinte: o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel tinha dito. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Essa era a promessa que Deus trouxe através do profeta Joel. Quem batiza pelo Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Cristo. João diz isso. Na verdade, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com fogo. E eu vou te falar uma coisa sensacional, meu irmão. Não existe procedimento para ser batizado com o Espírito Santo. O que existe é crer nessa promessa que eu acabei de ler. Nos últimos dias, o Senhor prometeu: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E rapidamente, eu vou falar como eu fui batizado há mais de 15 anos atrás. Eu estava num culto de carnaval, rapidamente. E uma pessoa pregando começou a contar um testemunho de alguém que foi batizado. Eu tomei aquilo no meu coração e comecei: Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Eu tive tanta fé em ser batizado naquele dia que eu fui cheio pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, creia na promessa, creia que ela é para você, creia que o Senhor quer te batizar e Ele vai te batizar. E a nossa sexta pergunta é do nosso irmão Lucas Brandão, mais conhecido aqui no Sei Itaipu como Bigode. Por que devemos ir à igreja e não podemos cultuar em casa? Isso é uma pergunta que as pessoas estão fazendo muito devido à pandemia, devido ao contexto que nós estamos vivendo. E se você assiste às nossas lives ou de outras igrejas, você sabe, hoje a gente tem facilidade. A gente pode dizimar pelas redes sociais, a gente pode assistir pregações, a gente pode ouvir louvores e de casa levantar a nossa mão, fazer aquilo que nós bem nos portamos da melhor forma para adorar ao Senhor. Mas a Bíblia nos fala sobre a importância de congregar. Salmo 133 vai dizer que é bom e suave que os irmãos vivam em união. E ali na união é onde o Senhor ordena a bênção. Davi, no Salmo 27, ele diz que ele pediu uma coisa a Deus e ele quer buscar que ele possa habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, porque ali ele vai poder contemplar a formosura do Senhor, adoração, e meditar e aprender no seu templo, instrução. Na casa do Senhor, quando estamos juntos, nós encontramos adoração, encontramos instrução, encontramos fortalecimento de uns com os outros. E eu aprendi uma coisa com o pastor Márcio Valadão: nós não podemos ficar congregando de casa, porque de dentro de casa nós não somos alcançados pela disciplina da igreja, onde nós precisamos ser corrigidos nos nossos atos, nós precisamos ter instrução da palavra, nós precisamos ter instrução dos nossos pastores. Então, é muito importante sim. Graças a Deus a pandemia está reduzindo, graças a Deus os protocolos estão ficando mais alargados e nós estamos podendo voltar na igreja, estar em comunidade e juntos congregarmos e vivermos aquilo que a palavra diz. Nossa sétima pergunta é do nosso irmão Nig Laços. E ele pergunta: com quantos anos a pessoa pode ser batizada ou uma criança pode ser batizada?
Aí eu vou pegar as palavras do nosso pastor Valdir Brasil aqui toda vez que apresenta uma criança. Nós não batizamos criança. E ele sempre pergunta para a criança na hora, criancinha, ele dá o nome da criança, você quer receber Jesus? E a criança não responde. A criança não tem capacidade mental de se arrepender pelos seus pecados, muito menos de entregar a sua vida para Cristo. Então, o entendimento majoritário nessa parte é que a criança venha a ter consciência daquilo que ela está fazendo. Ela tem que saber que ela está se arrependendo dos seus pecados. Ela tem que saber de que ela está entregando a sua vida para Cristo. Então, algumas igrejas colocam uma ou outra idade, eu não vou falar em números, mas o que eu vou te dizer é, a criança tem que estar numa devida maturidade para ter consciência de que Cristo morreu por ela e que ela é uma nova criatura. Cada um tem a sua idade de maturidade, né? Nossa oitava pergunta é do nosso irmão Caleb Garcia, que perguntou como saber meu chamado ministerial. Curioso, Caleb é um dos jovens da nossa igreja, um adolescente da nossa igreja. É uma pergunta que é muito comum na idade dessa rapaziada aí, dessa galera. E a gente tem que pensar algumas coisinhas, tá bom? Primeira coisa é que a gente pensa muito em chamado ministerial a cargo. Nós temos um chamado que é para todos que reconheceram a Cristo como Senhor, que nós já respondemos até em outra pergunta. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Nosso chamado geral é pregar o evangelho, é fazer discípulos. Isso é para todos. Então, independente de cargo ou não é o pastor que prega apenas, não é o pastor que faz discípulo apenas, porque você tem um púlpito na tua casa, você tem um púlpito no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho. Segunda coisa que a gente tem que pensar, existe sim um chamado por vocação, de afinidades também. Tem o cara que entende bem de música, tem o outro que tem uma oratória boa, tem o outro que ele é um bom administrador e ele pode servir no reino assim também. E existe um chamado que é já passado pelo próprio Deus. Vou dar o exemplo de Jeremias para você. Jeremias foi chamado no ventre da sua mãe. E o próprio Deus diz, Jeremias, eu te chamei no ventre da sua mãe e as nações eu já te dei por profeta. Então no ventre ele já estava separado para ser profeta. Respondendo sua pergunta, Caleb, a melhor forma de ter convicção do que qual é o meu chamado ministerial é oração, leitura da palavra e principalmente não fique afobado, porque Deus dá a resposta no momento certo. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. E a nossa última pergunta dessa noite foi feita pelo Coral C Itaipu, pelo Instagram do Coral C Itaipu. A mini vigília pode deixar de ser mini e ser estendida? E eu vou responder essa pergunta com uma notícia. Já foi falado pelo nosso pastor Valdir Brasil que a próxima mini vigília não vai ser mais mini vigília, vai ser vigília. Então acompanhe as programações do C Itaipu, que no finalzinho de outubro, começo de novembro, você vai ter a vigília do avivamento. E assim chegamos ao final desse primeiro GV Responde. Foi incrível estar com você nesse tempo, espero que você tenha gostado. Você que enviou sua pergunta e ela não foi lida aqui, fique tranquilo, calma. Semana que vem a gente vai estar respondendo, tá tudo guardadinho aqui no nosso arquivo, tá bom? E você que ainda não mandou pergunta ou que já mandou e tem outra, manda para o Instagram do C Itaipu, que eu vou ter o maior prazer em responder. Deus te abençoe poderosamente.